Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Ali está o organismo, horas a fio, mirando o espelho. Não se sabe se se vê ou se procura seu desejo. Narciso se mira ao espelho das lojas, se busca nos reflexos dos carros, nas poças d'água de lágrimas deixadas por outras pessoas tristes e solitárias. Em geral, Narciso fez fama porque na mitologia branca e grega ele busca somente por sua imagem. Ali, ele não queria ver as outras pessoas. Tudo precisava ser dele, para ele, sobre ele, com ele. O outro precisava ser também ele, por reflexão, para que o interessasse. Mirava a si em todas as coisas. Tudo precisava ser sua imagem e semelhança para ganhar sentido. Hoje, Narciso não perdeu exatamente suas características basais. As adaptou ao contexto. Mas é verdade que narcisos brancos hegemônicos seguem cada vez mais vidrados no espelho de si para si, enquanto narcisos dissidentes precisam agora mirar seus relógios. Não podem perder a hora, não podem perder o emprego, não podem perder as chaves das suas celas, nem as cordas das suas forcas. Precisam olhar insistentemente para os seus cronogramas, principalmente aquele em cuja agenda estão marcadas doses de sedativos. Assim, e por isso, não podem perder o horário. Se atrasarem a dose, se errarem o tempo, precisam trabalhar ainda mais. Assim como também não podem se esquecer de seus anestésicos. Seria um desastre se por algum segundo esquecessem de tomar suas anestesias cotidianas. A dor que de veras sentem, mas que não percebem ou que não entendem, seria sentida em sua crueza, doeria até distorcer as suas frágeis fortalezas. Mas Narciso não perdeu seu fascínio pelo espelho, segue mirando os espelhos por onde passam. A questão é o significado dado àquilo que é refletido. Como saber que o espelho contemporâneo faz é refletir a imagem de quem olha? Ou seu papel é, na verdade, apresentar uma imagem que convença ser aquilo o reflexo de quem observa? Se for assim, quiçá estejam no caminho. Narcisos buscam reflexos ainda mais irreais em seus espelhos anormais, cada vez mais querem se ver, cada vez menos se enxergam como um ser. Todavia, há outro Narciso. Aquele pouco falado, pois ele ocupa um lugar de derrota e fracasso no neoliberalismo. Aquele que, segundo a lógica do mercado, deveriam ser individualistas e querer tudo sobre si, meio que parecido com o grego, mas um pouco mais descolado, um sujeito que aprendeu tanto a fingir que virou um poeta calado. Para o fingimento parecer desejo próprio, a contemporaneidade produziu corpos mais ou menos semelhantes, embalagens homogêneas de um conteúdo pouco explorado, de verdades distantes. Se são muito parecidas, olhar para uma embalagem é ver-se como no espelho, espelhos móveis e cansativos, fadados ao cansaço. Esse tipo de narciso olha para as pessoas ao seu redor, parecidas entre si numa felicidade mofada, esperançosos de uma liberdade atada, sonhadoras num galpão frio e empoeirado chamado vida social. É ali, nesse vai e vem de formigas alucinadas, cada uma enfileirada, cada uma muito parecida, cada uma bem disciplinarizada. É ali que esses narcisos estranhos supõem um esquema. Querem que sejam criaturas comunicativas,
O sujeito moderno quer transparência e autoconhecimento, quer o engajamento das trocas afetivas, quer conexão e profundidade. Entretanto, se alguém ousar falar de si, se por descuido ou por desesperar-se, ousar explorar o conteúdo da embalagem publicamente, logo gera-se distúrbios no projeto narcisista global. Pessoas globais dizem que querem você como você é. Ainda assim, não demora muito para notarmos o engodo e logo escutamos suas sádicas mentiras. Falem tudo de vocês, queremos te ouvir, sejam empáticos, escutem, acolham, abracem, amo, ame, amem, amém. Sejam vocês e se expressem, desde que suas expressões não desfaçam a homogeneidade das pessoas sem identidade. Digam o que quiserem, desde que seja exatamente o que as outras pessoas querem ouvir. Falem o que sentem, desde que não seja pesado ao ponto de derrubar a máscara de cerâmica de uma escuta forçada e desconstruída. Liberem suas emoções, mas não as deixe fluir muito. Elas podem se represar nas fronteiras da fantasia ao ponto de não serem contidas e assim romper a barragem. Lágrimas de sangue podem escorrer dos olhos de quem se escuta as tuas palavras. É o sangue da própria pessoa para quem você fala, que não podendo atar sua própria ferida e não podendo ser emocional como você, sangra a sua própria dor e diz que você é quem deu a facada. Abram todo o seu coração, mas façam isso apenas se for para arrancarem de dentro dele o que você considera mais seu. Sorriam, sim, sorriam. Querem medir seus dentes e ver se eles estão todos de acordo com as normas de um sorriso artificial. É nessa configuração que se constrói uma sociedade homogênea, mas tão homogênea que ela precisa se tornar um organismo, um narciso magnificado, um narciso associado, que se mira em seus fractais especulares, que se enxerga em cada ângulo, e nenhum deles é satisfatório. Quem ainda não se homogeneizou, se tornou, ou em breve se tornará, um narciso rechaçado, posto no limbo, expulso das entranhas, uma criatura abjeta e estranha. Esses obsoletos corpos em degeneração, expurgados por não serem capazes de se adequar tão rapidamente, ainda assim tentam o encaixe. Se viram de lado, recortam suas bordas, dão um polimento nas suas vidraças, usam uma moldura atraente, quem sabe assim pareçam gente. Então, como única forma de sobrevivência, continuam sendo narcísicos, mas em suas celas frias e vazias, um a um, corpo a corpo, fragmento a fragmento. Sabe-se que não pode falar o que sente. Se falar, chamarão a clínica para um reparo no espelho. Não se pode vacilar. Se por um segundo esquecer a trama e se abrir para falar de si, logo será acionado o esquadrão da suspeita. A última vez que Narciso se comportou como uma embalagem aberta, o levaram para uma autoclave para desinfecção. Limpar a sua mente e coração até que de si se esquecesse. Ele morreu em sua casa, em sua própria casa, na câmara de gás. É angustiante não por abrir a boca para falar de si sem temer que te mirem com desconforto. É patético dizer eu te amo para a mesma pessoa que quer te transformar num homogêneo corpo pacato e apático. É irritante ter de conviver num espaço em que as suas maiores questões são colocadas como inflamáveis, para não dizer inconvenientes, inauditas e inconversáveis. Ainda assim, pode falar tudo o que você quiser, desde que seja como querem ouvir. Isso é atordoante, é dilacerador, fere a ferida aberta a cada dia. É o fígado sendo comido de dia enquanto se regenera pela noite. É o manto costurado cuidadosamente de dia e desfeito enquanto todas as pessoas estão dormindo. É a fragilidade constante de uma vida que deve passar sempre no oculto da existência. É a miséria de uma vida que nunca pode ser vivida, que nunca pôde ser vivida e que talvez nunca será. Como falar de morrer no mundo onde os mortos só pensam em viver suas necroses? Como falar de tristeza num ambiente social em que
todas aquelas almas cinzentas e exauridas de identidade fingem uma felicidade à base de opioides e mutilações. Como você é capaz de simplesmente dizer "cansei" num cemitério que as covas se abriram e os zumbis caminham sem destino, mais obstinados a nunca parar? Às vezes, o único desejo é desistir. Desistir de ser, de estar, de querer, de se movimentar. Mas você não pode mais. Nem tudo te é permitido. É preciso ir para frente, para frente, para frente, para frente do fim. Te condenam a não poder desistir, mas não aceitam se você quiser existir. E aqui entra aquele Narciso. Ele circula na sociedade, faz milhões de coisas que precisam ser feitas. Ele ama o amor cínico, talvez o de Bell Hooks. Se vende de inteligente e de articulador, mas ninguém desconfia da sua dor, pois ele aprendeu a fingir. Finge tão completamente que chega a fingir que é a esperança a dor que de veras sente. Todos os dias ele não vê a hora de descer as escadas que o levam ao porão que ainda ninguém mereceu conhecer. Quando está ali, puxa fora o pano que cobre seu espelho de 2 metros, mira-o de cima a baixo, acredita que ali se vê, que ali se enxerga. Se posiciona na cadeira em frente ao espelho, puxa o móvel quadrado para perto de si, pega os lenços, pois a essas horas as suas lágrimas já escorreram. Uma a uma caem as lágrimas contidas e escondidas no dia a dia. Uma a uma seca, mesmo que não precisa secá-las. Mas faz isso pois aprendeu que se esquecer de enxugá-las e sair às pressas de seu porão para cumprir demandas e alguém notar a umidade do seu rosto, logo dirão que precisa de reparos. Autoclave. Seu desejo pelo estar é tão nulo quanto sua esperança de poder ser longe do seu espelho. É insuportável ser essa pessoa. É atormentador viver em sua cabeça dia após dia. É um verdadeiro desconforto se olhar todos os dias para o espelho e saber que só ali, mesmo que por um curto intervalo de tempo, pode ser quem se é. Um narciso desejante de ouvidos que escutam. Seu espelho é necessário porque se ele deixar de imitar o grande espelho social, será posto à readequação. Então, mira seu espelho na solidão, quando na verdade só queriam a sincera conversação. Quantas vezes mais Narciso suportará ter de se esconder para aparecer? Quanto tempo mais aguenta nesse ritual de precisar se abrigar no porão para ouvir o seu coração? Para quem ainda não sucumbiu ao humanismo sedativo, ao auto-amor neoliberal, não é ideal. Nós entendemos, em maior ou menor grau, no coletivo, fugir disso é atentar contra si. Além de hipócrita, é adoecedor pressupor isolamento pleno. Nunca estivemos sós, nunca fomos sós. O que ilude a gente autocentrada pode ser a habilidade que algumas pessoas têm em se transformar em fantasmas humanos que fazem a roda girar. Uma a uma caem as lágrimas detidas no dia a dia. Uma a uma, ele as liberta. Uma a uma as seca, mesmo quando não precisa secá-las. E Narciso está ali novamente, horas a fio, mirando o espelho. Não sabe se vê ou se procura o seu desejo. Olá, minha gente. Aqui quem fala é a Andreone Medrado, sou uma travesti negra e acho legal me apresentar assim porque a cisgeneridade é uma obsessão, né? É uma compulsão do colonialismo e as pessoas costumam achar que só porque a voz é grave, aqui fala um homem, mas não tem nenhum homem aqui falando não, tá? É uma travesti negra, psicóloga, bióloga, que está aqui conversando com vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse grande negócio, né? O amor único, esse mito do amor único, do amor da minha vida. E hoje eu quero pensar nessas mentiras que nos contam, que atravessam gerações, novelas, músicas sertanejas, filmes da Disney, cultos religiosos e até mesmo as psicologias da vida cotidiana.
É mentira que existe somente um amor da nossa vida. Não é mentira que existam amores da nossa vida, mas falar que é um só. E é por isso que eu quero que você respire um pouco aí para a gente falar sobre esse assunto. Eu comecei, né, lendo um texto que chama Narciso está diferente. Esse texto, Narciso está diferente, uma mirada de dor ao espelho, foi escrito por mim, está disponível no meu blog, e eu escrevi lá no dia 19 de abril de 2023. E eu parto desse texto para conversar o nosso tema de hoje, porque eu acredito que a gente precisa mostrar que essa história de um amor da nossa vida é uma construção histórica e política, não é uma verdade natural, como se natural fosse aquilo que acontece sem intervenções, né? E eu quero conectar isso a experiências do colonialismo, ao estado das normas, da monogamia, e eu começo com esse texto porque a gente vive um neoliberalismo, tanto no campo político e econômico, mas sobretudo no campo afetivo. E nesse campo afetivo, a gente aprende a ter que ser cada vez mais uma unidade independente de tudo e de todes. Nós temos que ser independentes, autonomia total para qualquer coisa que a gente vá pensar e fazer, só que isso é uma grande falácia, né? Isso é uma grande ficção que nos contam. E é a partir dessa conversa, falando sobre essa noção muito amarradinha que nos contam sobre esse mito do amor. Esse lugar, o mito de o amor da minha vida, ele funciona na realidade, na minha perspectiva, não quero assumir nada por ninguém, mas na minha perspectiva, que é a que eu vou trazer aqui para vocês, ele funciona como um dispositivo de uma regulação afetiva. Ele produz, entre outras coisas, né? Sujeição, ele produz uma classificação de afetos conforme as ordens institucionais. E quando eu falo institucional, eu não falo instituição no campo, pensemos assim, concreto da coisa apenas como instituição, a escola, a instituição, uma loja, uma empresa. A instituição, ela é modos como o colonialismo vai sendo instituído. Eu não uso muito o termo estrutura, porque aí são outras correntes de análise e tal, mas eu uso instituição porque o colonialismo ele vai se instituindo, ele vai se concretizando na medida que ele é repetido, na medida que ele é falado, na medida que ele é alterado, ele se altera e altera ao meio. Isso é se instituir. E nesse lugar, pensando essa lógica do amor único, pensando nessa lógica de um só amor, eu quero pensar que essa noção de amor romântico não nasceu com a noção de humanidade, que também é uma ficção. É um projeto político, é uma forma institucionalista de organizar afeto, sexualidade, patrimônios, linhagens, heranças. Sabe aquelas coisas que a gente cresce ouvindo num tom muito meloso, num tom muito assim esperançoso para muita gente, que é o amor único, a alma gêmea, a pessoa escolhida, a frase que você escuta às vezes, né? Você é tudo que eu tenho, você é tudo para mim. Essas coisinhas bem românticas, elas, apesar de trazer um sentimento de pertença, apesar de trazer em si, no seu conteúdo, uma esperança mesmo, né? De que você é uma pessoa que sim, você é uma pessoa amada. Sim, eu te desejo, eu te quero demais. E a gente aprende a organizar o nosso modo de enunciar o nosso desejo só na medida em que a gente diz que aquela pessoa é a mais importante. A gente hierarquiza tudo num lugar de que o amor perfeito é aquele hierarquizado. Só que todas essas expressões, amor único, alma gêmea, pessoa escolhida, você é tudo pra mim, um sonho pra mim, isso na verdade carregam uma mesma lógica nuclear. Uma lógica da escassez afetiva, da posse, da propriedade emocional e, não menos importante, né, da obediência ao Estado, à família, ao mercado. Quando alguém te fala, por exemplo, que existe só um amor da vida, essa pessoa não está te oferecendo poesia. Ela está repetindo, na minha perspectiva, uma pedagogia da dependência. Porque pensa comigo, porque só pode haver um amor da sua vida, você vai se produzir para ser também a melhor versão, né? Esse é um outro papo coach de autoajuda, religioso e patético. Você vai se produzir para ser a melhor versão que você pode ser. A melhor versão, porque você só pode ser uma versão.
E aí você se molda, você se prende, você tolera violências, você acredita que se esse único amor acabar, você acaba também. A ideia do amor da minha vida não é uma metáfora romântica, quando ela é posta na sua literalidade de um amor da minha vida. Isso é um mecanismo de captura. Isso serve para construir pessoas, criaturas, subjetividades docilizadas, aqueles amores que funcionam como instituições e não como relações. E o que eu quero dizer quando eu falo docilizadas? Aquele corpo que é dócil, que é pacífico, né? Passivo, não no sentido que vocês estão entendendo aí, que embora pode ser também. Mas não estou falando disso. Passivos naquele lugar de que não tem uma agência, não tem uma escolha, você tem que estar sempre disponível, disposto e ali aberto a aceitar o que te pedem em nome do amor. Vocês já ouviram outros episódios meus, aquele mais recente, que amar também é deixar ir. Eu tenho outros episódios que vão falar de recursos afetivos. Eu tenho vários outros episódios em que eu discuto profundamente. Tem um episódio aqui que chama Os Rastros do Amor Romântico. E ali eu vou desenhando, explicando, conversando como que esse amor romântico se institui. E é sobre essa nomenclatura, sobre essa narrativa que eu te convido a olhar os outros episódios, para não ficar muito repetitivo aqui, né, para quem está fazendo uma maratona dos episódios, que o amor romântico ele surge como essa ética, essa antiética relacional. Uma antiética de que nessa suposta metáfora, que não é uma metáfora, é um mecanismo de captura, a gente vai aprendendo a se docilizar. Então, assim, se fosse só uma noção de romance, de desejo, de cuidado, de pertencimento, não seria o maior dos problemas, mas não é sobre isso. Isso está conectado ao colonialismo, ao cristianismo, à moral burguesa, à tecnologia de controle do corpo e da sexualidade, mas da dominação cis-hétero-masculina, da dominação cisgênera, da dominação branca. Isso está conectado diretamente, porque existem corpos que são produzidos para ser o amor da vida de alguém. E tem outros corpos que são produzidos para escolher quem vai ser o amor da vida de alguém. Aquela expressão que a gente conhece bem, escuta muito, essa aí é para casar, essa daí é para aquilo, essa aqui é para tal coisa. Nunca é sobre esse. O homem cis-hétero, posto como o homem para casar, não tem tantos atributos, que é meio difícil mesmo, né? Homem cis-hétero tem muitos atributos, é bem difícil. A categoria cis-hétero é complexa, né, gente? Você aí é cis-hétero, cis-hétera? Vamos conversar, vamos repensar essas noções. Eu tenho um episódio último também que se chama A Cisgeneridade é Compulsória. E mais recente ainda, eu tenho um que é sobre a elaboração acerca do desejo. Vamos pensar isso aí? Vamos? Mas voltando aqui, quando a gente assume esse lugar do amor único, a gente cai em cada situação, em cada contexto. Teve uma pessoa com quem eu estava conversando, que inclusive sabe que esse episódio está sendo feito, né? E aí eu avisei, tem autorização, não vou falar nomes, obviamente, mas é sobre uma coisa interessante. Uma pessoa que está conhecendo outras pessoas e que considera-se uma pessoa não monogâmica, né? É uma pessoa não binária. E nesse trajeto de conhecer várias pessoas e tal, se apaixonou profundamente por uma pessoa. E aí chegaram nessa pessoa e quando o Elo comentou, né, do tipo, eu acho que tô gostando muito de tal e tal pessoa, assim, assim, assim. Aí comentaram, falou assim, talvez é porque agora você encontrou o amor da sua vida, né? Nesse lugar mesmo de que agora que você encontrou o amor da sua vida, dedique-se ao amor da sua vida. Você não precisa mais ficar preocupado procurando tantos e tantos outros amores e afetos, sendo que o que você precisa já está aí, já está dado, chegou o seu presente da sua vida, o amor da sua vida chegou, e quando ele chegar, receba-o. E isso é perigoso, isso é muito perigoso, porque eu te pergunto agora, neste exato momento, e eu peço que você responda com a sua tranquilidade e reflita por alguns segundos. Quem que é o amor da sua vida?
Vamos supor, para um exercício aqui, só de teste nosso, só entre a gente, não vou contar para ninguém. Pensa aí que você foi colocado para eleger. Você precisa, neste momento, apenas neste momento, tá? Você precisa eleger e apenas um amor da sua vida. Quem você elege como esse único amor da sua vida? Quando eu te pergunto quem que é este amor da sua vida, em quem você pensou? Você pensou em uma pessoa ou outra, num relacionamento afetivo sexual, numa amizade, né, para usar essas categorias que ainda se usa bastante. Você pensou em uma pessoa da sua família, filho, por exemplo? Você pensou na sua família, tipo mãe, pai, avô, avó, a pessoa que te criou? Em quem você pensou? Quem foi a pessoa que você elegeu para colocar nesse lugar, nesse pódio do amor da sua vida, mesmo que aqui, nessa elaboração pontuada, eu faço questão de dizer isso, para você só exercitar esse momento. Mas aí eu te pergunto mais uma coisa. Em algum momento você considerou dizer que o amor da sua vida é você? Que você também é o amor da sua vida? Isso passou pela sua imaginação? Isso passou pelo seu olhar? Rapidamente, prontamente dizendo assim, tá, já que eu tenho que escolher o amor da minha vida, o amor da minha vida sou eu. Você pensou nessa possibilidade? Porque começa daqui, né? Não defendo essa ideia de auto-amor, amor próprio, que a gente tem que se amar acima de tudo, porque a gente sabe que é uma balela neoliberal, né? O amor que tem que ser suficiente em si mesmo. Porque, primeiro, que eu acho que essa noção de amor é muito complicada, não gosto muito. Eu uso muito a noção de afeto como uma forma política mesmo de existência, mas como eu sempre digo, aqui eu vou usar amor porque esse trecho, essa frase, o amor da minha vida, veio dessa conversa onde a palavra utilizada ali era amor. E aí eu acho que também pega mais, né, para vocês entenderem, mas eu já te convido a desconstruir esse amor romântico. Mas pensa aí, né? Quando a gente tem que ter o amor da nossa vida, quando a gente tem que escolher isso, a gente vai ter que partir de algum princípio de critérios. Para que a gente precisa ter esse princípio? E aí, nessa conversa com essa pessoa me contou isso, e posso estar enganada, mas conforme ela me contava isso e me trazia essa noção de amor da vida, existia ali quase um sentimento de quase uma concordância com aquilo que ouviu, que é, mas talvez agora você encontrou o amor da sua vida. E parecia que havia quase uma concordância. E aí foi quando eu perguntei, tá bom, essa pessoa pode ser o amor da sua vida, mas por que você não pode ter mais amores da sua vida? Por que teria que ser, por exemplo, só essa pessoa? Não poderia ter essa pessoa sendo um amor da sua vida e a partir daí muitos outros, de várias outras formas e possibilidades de amor? Por que, né, que isso não pode ser uma condição da vida, da gente ter vários amores? A gente não ama uma pessoa só de uma vez. Lá nos anos de 2016, eu assistia muito um canal no YouTube que chama Nova Acrópole. Naquela época fazia sentido as coisas que eu ouvia, hoje já não faz tanto, mas a professora que dava as aulas, inclusive tem um livro que ela amava citar, ela fez até uma série com 20 e tantos episódios sobre esse livro que chama O Profeta, de Khalil Gibran. É muito bom, é muito interessante, embora não esteja mais tão alinhado com o que eu penso, né, mas é muito interessante. E aí essa professora estava falando uma certa vez de que a gente não nasce, e olha que ela nem estava falando de não monogamia, tá? Sem saber ela estava, tá? Mas ela falou assim, a gente não nasce com esse nosso olhar de ter que amar só uma pessoa com todas as nossas forças. A gente nasce como se a gente tivesse um raio de 360 graus para amar todo mundo ao nosso redor e para poder distribuir esse amor, esse afeto igualmente por essas pessoas, não no sentido somos todos iguais, mas no sentido de que a gente poderia distribuir isso, um raio completo de uma circunferência. Mas o que a gente aprende é que nós temos que concentrar todos esses 360 graus nesse raio circular. A gente tem que orientar toda essa possibilidade que está ao nosso redor, reduzir tudo a um único ponto.
E aí, quando a gente reduz toda a luz em um único ponto, a gente produz um raio laser e fulmina aquela pessoa para quem a gente deposita todo o nosso amor. Na ocasião, eu achei bem interessante essa metáfora, porque é um pouco mesmo disso que acontece, ou é 100% isso, né? Na hora que a gente pega e toda nossa capacidade afetiva, de desejo, de amor e etc., e reposiciona, em vez de distribuí-la em e posiciona em um único objeto, o que a gente está fazendo ali é matando esse próprio objeto, porque não existe um ser, um objeto, uma pessoa que vá dar conta de suprir nossas necessidades, assim como nós não temos a menor condição de suprir a necessidade de uma outra pessoa. Não existe a possibilidade concreta e saudável de alguém ser realmente o único amor da nossa vida, e menos ainda, de nós sermos o único amor da vida de alguém. Uma das poucas maneiras que isso pode acontecer, na minha humilde opinião, é se a gente aceitar, de uma forma ou de outra, nos posicionar dentro de uma lógica que é uma lógica profundamente narcisista. Daí aquele texto que eu falei logo no começo, né? A gente não precisa se fechar numa lógica de homogeneização, se tornar uma monocultura, para que tudo seja igual e produza a mesma coisa. Mas a gente faz isso porque ninguém está aí aprendendo, ou melhor, muita gente não está aprendendo a ser quem é, a poder amar na sua singularidade, mas também amar na pluralidade, a poder assumir suas dificuldades, seus medos, suas dores, seus sofrimentos, suas angústias, suas alegrias, seus contentamentos, porque ao fazer isso, a gente corre o risco de perder o posto de ser o amor da vida de alguém. A gente cresce, né, acreditando que só existia ou que só existe um amor da nossa vida. E aí, corremos o risco de passar anos segurando um relacionamento que já morreu. Tudo isso porque a gente tem medo de nunca mais encontrar um outro relacionamento. Hoje eu acho e penso e te pergunto também: quantos amores nós já deixamos de viver por causa dessa crença? Quantos afetos deixamos de experimentar porque a gente estava guardando tudo que a gente tinha para um único amor? E você sabe qual é o risco de fazer isso? O risco é a gente acreditar na fantasia, na ilusão de que nós temos que fazer escolhas infalíveis e de que nós temos que oferecer para aquela pessoa basicamente só o que aquela pessoa quer para que ela não nos deixe. A minha amiga Adriana Ventura, que lançou recentemente um livro chamado A Síndrome da Escolhida, vai trabalhar muito isso. Embora eu fale para a Adriana, né, que a gente tem como constituição emocional, como constituição de pessoa, de sujeitos, nós temos uma necessidade de sentir que estamos em alguma instância sendo escolhidos pela outra pessoa. Isso nos torna pessoa, isso nos torna a gente saber que aquela outra pessoa nos deseja e nós desejamos aquela pessoa. Mas na crítica que a Adriana traz, é uma crítica muito acertada, muito pontual mesmo nesse sentido, que é importante a gente ter essa noção, essa questão de ser a escolhida, sobretudo como a Adriana sempre traz nas relações mais heteronormativas e tal, mas essa coisa de ter que ser a escolhida, a pessoa escolhida, faz com que você elabore os seus, vamos dizer assim, dotes, que você elabore os seus atributos, as suas características para poder ser escolhida, ou para poder ser escolhido. Quem sabe que precisa ser escolhido vai performar a necessidade de ter esse lugar posto como dignidade da escolha. E existe um protocolo social, existe um protocolo que orienta nosso desejo, orienta a nossa vontade, o nosso comportamento, a nossa estética, para que a gente cumpra os requisitos que naquele contexto sócio-histórico é posto como um contexto que diz quais são os critérios para ser uma pessoa escolhida. É quase como um edital. Você abre lá um edital que vai selecionar pessoas para uma determinada candidatura. Tem que ter atributo A, B, C, D, não pode ter isso, aquilo outro, porque se tiver alguns atributos que são rejeitáveis, você não entra. Se tiver todos os atributos aprováveis, você tem maiores chances.
E na sociedade cis heteronormativa, a mulher, as pessoas transgêneras, não as pessoas cis heteromasculinas, né? As pessoas que não são brancas, as pessoas que são gordas, que são freaks, ou seja, que fazem modificações corporais, as pessoas com deficiências, entre elas deficiências visíveis e deficiências não visíveis, né? Como autismo, por exemplo, neurodivergências, e pessoas com deficiências visíveis, né? Dentro das não visíveis também tem fibromialgia, tem mais outras centenas. E além disso, pessoas pobres, pessoas periféricas. Estes corpos, que estão cada vez mais longe, dependendo do quanto de marcadores sociais da diferença eles acumulam, estes corpos são posicionados no lugar de ou eles se adequam a essa postura da escolha hegemônica, ou eles não serão escolhidos na hegemonia. Mas o golpe não para por aí. Em todos os contextos, sejam eles numa favela, sejam eles no centro urbano, sejam eles em mansões, em condomínios de luxos, sejam eles em qualquer lugar, todos os lugares têm, de uma forma ou de outra, os seus atributos contextuais que vão dizer como, naquele contexto e naquela situação, você pode ser ou deve ser a pessoa escolhida. O amor romântico, ele não pede licença. Ele é imposto, ele é colocado violentamente e ele entra em vários espaços, em vários territórios, ele invade a subjetividade de várias maneiras para tentar nos convencer que nós temos que nos adequar de alguma forma ao sistema dessas adequações. E o amor único é uma dessas maneiras de nos enganar, fazendo a gente acreditar que nunca fui uma pessoa amada, nunca fui uma pessoa apaixonável, etc. Porque nunca ninguém me pediu em namoro, porque nunca ninguém me desejou, porque nunca ninguém chegou em mim e falou que eu era uma pessoa digna do afeto, do amor e assim por diante. E geralmente esse amor é um amor afetivo sexual. Esse é um ponto. Quando foi que você ouviu pela primeira vez que teria um amor da vida? E como que isso afetou as suas escolhas? Que estruturas sociais, que instituições sociais te ensinaram que o amor verdadeiro ele tem que ser exclusivo? O que você entende como amor verdadeiro? Existe um amor verdadeiro? Porque é sobre isso, né, que a gente precisa se questionar também, é sobre isso que a gente precisa pensar também quando estamos pensando nessa lógica do amor único. E aí a gente cai em umas narrativas, em umas conclusões muito complexas, quando a gente acredita, de alguma forma, no mito do amor único. A gente começa a acreditar que essa noção de amor único, de amor para sempre, etc., ela precisa ser a única coisa que vai validar a nossa humanidade. A gente precisa, né, nessa narrativa que ela é monogâmica, e ela é cristã, e ela é conservadora por silogismo, né? Ela acaba sendo uma narrativa que vai te dizer que se você não tem o amor da sua vida, você é uma pessoa incompleta. Você é uma pessoa vazia. Eu já falei várias vezes em outros episódios e repito aqui. Uma vez eu fui como testemunha em um casamento e a cerimonialista disse para a noiva que estava se casando, disse ali para ela que agora ela é uma pessoa quase completa, porque ela encontrou o amor da vida dela. Ela só vai ser completa de verdade quando ela tiver um filho. E era, obviamente, um casamento cis normativo, né? E aí, essas coisas, né, dessa exclusividade, porque agora você encontrou o amor da sua vida, você está quase completa, agora você tem que ter uma criança, para que você tenha mais um outro amor incondicional nessas narrativas. E a gente precisa se questionar sobre que tipo de amor é esse que a gente está chamando de amor. Que tipo de amor é esse que a gente está desejando tanto? Porque qual que é a armadilha que eu falei? A armadilha é que corpos como o meu, de uma travesti negra, corpos como de outras pessoas gordas, de pessoas freaks, de pessoas que estão vivendo as suas experiências e as suas corporeidades longe de um lugar, longe de uma existência social que seja aquela existência hegemônica, é que essas pessoas acreditem que essa criação de amor romântico seja uma criação que realmente caibam esses corpos. E eu falo isso há muito tempo e falo isso várias vezes. Essa criação não é para nossos corpos. Esse amor romântico idealizado, ele é feito para higienizar o afeto, para limpar você de todas as possibilidades que você possa ter.
E aí as armadilhas são muitas, porque a gente começa a achar, então eu preciso encontrar o amor da minha vida. Um amor da minha vida. E aí isso aparece muito quando a gente fala de não monogamia, né? Como na narrativa que eu trouxe também. A monogamia te fala que para você ser uma pessoa verdadeiramente amada, você tem que encontrar o amor da sua vida, um tesouro. É sempre assim, as narrativas afetivas colonizadas, ela sempre fala sobre você encontrar algo em algum lugar que está escondido. É tão bom, tão precioso que está escondido. Alguém enterrou um tesouro preciosíssimo, maravilhoso, num lugar que não sabe mais onde está, que não tem mais dono, nem dona, nem dono, não tem nada. Só que a partir de então, você tem que achar esse tesouro escondido. E só quando você achar esse tesouro que foi abandonado por alguém, aí ele vai ser o seu tesouro, vai ser a sua experiência, vai ser a sua história de vida única e exclusiva. A gente cresce, sabe? Nessa mitologia, nessa fantasia e nessa imposição que intoxica nosso olhar e o nosso desejo a tal ponto, inclusive, de além de acreditar que, eu não vivi nenhum amor da minha vida, você quer que eu me relacione não monogamicamente? Nunca tive nenhum afeto, nenhum desejo, nem isso, nem aquilo, e você quer que eu me relacione com várias pessoas? Olha o golpe aí. Como se a gente precisasse mesmo validar a nossa vida a partir do momento que nós temos uma relação afetivo-sexual. Esse discurso, esse diálogo, eu vejo ele ganhando essas formas, né? Sobretudo quando a gente vai falar de pessoas trans, pessoas negras, questionando amor e afeto, dizendo que nossos corpos não são desejados nem desejáveis por conta da falta de um amor romântico mesmo, um amor afetivo sexual. E isso é tão forte, tão profundo, que a gente tende a acreditar que o único amor válido para legitimar nosso corpo como um corpo que cabe na norma, ou no sistema, ou no campo afetivo, é alguém que nos ame sexualmente. E eu sei que é muito, muito difícil sair dessa narrativa, não quer dizer que eu saí dela não, tá? Mas a gente, tendo consciência, a gente consegue criar outras estratégias, né? E aí, dentro dessa mesma narrativa, dentro desse mesmo diagnóstico de que você está doente, você está faltante, porque você não encontrou o amor da sua vida. Isso nos coloca como pessoas trans, pessoas não hegemônicas, num lugar de que a gente sempre vai estar usando como referencial para o nosso corpo algo que foi feito justamente para corpos que não são os nossos. E aí a gente acaba achando que eu não sou válida, eu não sou preterida, eu não sou amada, eu sou preterida, eu sou rejeitada justamente por ser uma pessoa assim, 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 e isso mostra como o afeto não é pra gente. E aí a gente precisa se questionar sobre isso. É difícil, tá? Não é simples, não. Mas é um campo de recusa do modelo normativo. E eu sei que é complicado, a gente também passa às vezes, fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu não beijo ninguém, que eu não saio, que eu não transo, que eu não me relaciono, nunca namorei. E isso nos pega, porque a construção que a gente é colocar diariamente, todos os dias, o tempo todo, é a construção do amor único, do mito do amor único, que vai legitimar a nossa existência. Mas você acredita em vida após o amor? Né? Aquela música da Cher. Você acredita em vida após o amor? Quem pode ter amores? Quem é desejável? Essa pergunta ou essas perguntas que quase não nos fazemos em voz alta porque temos medo da resposta, é uma pergunta necessária. Afinal, quem é reconhecido pelo mundo como alguém amável? Quem é desejável? Quem tem acesso ao cuidado? Quem que é visto como uma pessoa capaz de viver afetos múltiplos e ainda assim ser uma pessoa respeitada? Porque o desejo não é livre. Esse tal amor, ele não é distribuído igualmente mesmo. O amor, e seja lá o que for que você queira chamar, chamo eu de afeto, ele não é tão neutro e solto no mundo. Ele é atravessado por raça, por gênero, classe, pela imposição da cisgeneridade, pela corporeidade, pelas normatividades, todas essas que a gente colocou até aqui, né? Tudo isso porque o desejo não é neutro. A pergunta, quem pode ter amores, ela exige da gente que a gente examine as distribuições de possibilidade amorosa dentro do sistema que a gente habita e dentro desse tal sistema que a gente está justamente exigindo
esse tal de amor? Quais são os corpos que são reconhecidos, quais são invisibilizados, quais são colocados num lugar puramente das sombras, da objetificação, da hipersexualização? Essa transição, né, da invisibilidade para o reconhecimento, ela também está atravessada por uma violência simbólica, às vezes uma violência bem física, por vigilância moral, regimes médicos. A transfobia, por exemplo, ela não apenas nega carinho às pessoas, ela remove até mesmo a possibilidade de ser considerada desejável. Esse lugar de que corpos trans não são colocados no lugar do amor, do desejo, e que muitas vezes a gente lê só como esse desejo afetivo sexual, é uma coisa que nos adoece, sabia? Como que a gente está construindo as nossas redes, nossos lugares de ser amados na nossa vida, para além desse lugar do desejo? Obviamente que a gente sabe muito bem que o colonialismo ele organiza hierarquias de desejabilidade, né? Quem vai ser um corpo conhecido como um corpo que merece amor, quem vai ser objetificado, quem vai ser excluído. Mas dentro dessa mesma lógica, a gente também tem que pensar sobre não cair nas mesmas dinâmicas, nas mesmas celas das prisões que a gente foi colocado em algum momento. Esse lugar de ser a pessoa escolhida, esse lugar de ser aquela pessoa que tem que performar e entregar um amor, um desejo, um afeto, ele é muito perigoso. A gente viu essa semana que passou tantos casos que infelizmente não são casos isolados, infelizmente não são coisas pontuais dessa última semana, mas que é todo um caso da história do Ocidente, em que mulheres foram mortas porque os homens não queriam ser chefiados por mulheres, em que uma mulher foi arrastada por quase 1 quilômetro, por mais de 1 quilômetro, porque o cara não quis aceitar o fim, um ex-ficante não quis aceitar o fim do relacionamento, e essa mulher teve as pernas amputadas por causa disso. Por outras mulheres que sofrem assédios, por mulheres que sofrem violências físicas, porque elas não aceitam entrar no modelo do desejo daquela pessoa, porque elas escaparam desse modelo e não entregaram o que queriam, daquele red pill, daquele infeliz, né, que muitas pessoas seguem, compartilham coisas, que acabou também agredindo violentamente uma mulher, que violentou fisicamente a ex-companheira também. E aqui eu tô falando do Calvo do Campari. Mas quantos calvos do Campari dormem na cama com vocês, com a gente? Quantos calvos do Campari bebem na mesa do bar e a gente, pelo silêncio, a gente não, né? Muitas pessoas, todo mundo, muitos momentos, por uma questão de amizade, convívio, no silêncio não denunciam comportamentos pequenos, sutis. E aí, só quando vira um comportamento absurdo, esse comportamento é denunciado. E aqui vai um recado, sobretudo para os homens cisgêneros, para que estes homens que se dizem nesse lugar de apoiar a luta, deixem de ser medíocres. Vocês têm que parar com essa idiotice de apoiar a luta do feminismo. Vocês não têm que apoiar luta nenhuma. Vocês têm que lutar junto. Não é sobre apoiar a luta. Ah, eu defendo a causa, eu apoio as mulheres. Não é sobre apoiar, gente. Já passou disso. A gente tem que defender juntos. Vocês têm que defender juntos com a gente. O feminismo, o transfeminismo que a gente coloca como essa ferramenta política de luta pelo direito da nossa existência, pelo direito de sermos gente, de sermos criaturas que habitam a sociedade sem ter que ficar o tempo todo atentando sobre a vigilância que habita contra a nossa existência. Vocês vão ficar só apoiando? Vocês apoiam, mas quando vê um amigão, colegão de vocês, do peito, ou até mesmo tio, pai, irmão, sobrinho, quando vê essas pessoas fazendo assédio, comentando coisas totalmente objetificadoras, quando vê memes, vídeos e reels falando coisas absurdas, machistas, misóginas e transfóbicas, você não entra na briga. O seu apoio é seletivo, o seu apoio é um apoio contextualizado até onde te protege, até onde não te coloca como aquela pessoa que só quer saber de militância, porque aí, se você defende, se você luta junto com, se você coopera, opera junto, né? Cooperar significa cooperar com, ao lado. Se você está na luta, tomando essa luta como sua também, você vai ser chamado de viado.
Você vai ser chamado de baitola, porque você vai estar ali e falar, nossa, agora vai virar defensor das mulheres. Você não banca isso. E aí você vem falar que está apoiando. Porque é isso, né? Os viados, baitolas e essas pessoas são colocadas nesse lugar pejorativo, porque guardam em si signos do que chamam de feminilidade. Então, tudo que defende ou que se parece com feminilidades, ou que não imitam, eu prefiro até isso, que não imitam a masculinidade hegemônica, vai ser colocado nos lugares que querem ser chamados de pejorativo. E aí o que acontece é, o seu silêncio não é neutralidade. Nunca vai ser neutralidade. Seu silêncio é apoio. Seu silêncio é estupro. O seu silêncio é violência. O seu silêncio também é feminicídio. O seu silêncio também é transfobia, transfeminicídio, é lesbofobia, é homofobia. O seu silêncio também é um apoio direto ao colonialismo. Se você pode agir, interferir, impedir e você não faz nada, você não está fazendo simplesmente nada, você está apoiando o sistema. A gente vê esses casos que são de entristecer, de desesperançar a nossa vivência, e eu não quero ser radical não, porque quem dera isso que eu estou dizendo fosse radicalidade. Isso que eu estou dizendo é um básico, um mínimo que sustenta o sistema. Isso é colocado desse jeito por conta desse amor único. É por conta desse amor da minha vida que isso acontece nesse lugar de exclusividade. Os homens têm, nas narrativas deles, homens cis, héteros principalmente, eles têm a ex louca, a ex que é surtada, a ex que é isso, que é aquilo. Elas não têm o ex assim. Porque se ele for surtado, louco, etc., porque ele já matou essas mulheres. Então a gente precisa urgentemente questionar todas as engrenagens. E aí muita gente se pergunta, né? Ai, mas como que essas mulheres permanecem nesses relacionamentos? Como que elas ainda acreditam? Como que alguém escuta o Calvo do Campari falando aquelas coisas na internet? Mesmo assim, essa pessoa consegue ir lá e desejar um cara desse e se relacionar com ele. Ela não sabia, não estava na cara que ele ia fazer aquilo? Não, não é assim. Não é desse jeito patético que você acha que as coisas são simplificadas. Isso acontece porque existe toda uma dimensão histórica, longa, muito bem articulada, produzida justamente para ser pega nas sombras, na coisa mais sensível, naqueles pontos que escapam da nossa visão. E aí a gente vai construindo um afeto domesticado. Estes homens que aprendem que o amor é posse, que o amor tem que ser colocado ali naquela rédea curta, que eles têm o domínio e que ninguém pode dizer não para estes homens. Porque se disser não, esse amor possessivo, esse amor exclusivo, esse amor da minha vida, não vai destruir a minha vida. Eu vou destruir a vida desse amor, pensam eles. Do outro lado, a gente, né, nós pessoas trans, travestis, pessoas que estão ali longe dos signos dessa masculinidade hegemônica, que somos posicionados reiteradamente no lugar de ter que escolher, a gente aprende, mesmo que intuitivamente, mesmo que inconscientemente, mesmo que não querendo, a gente aprende a ter que se encaixar no modelo da norma. Porque, de novo, se nós somos construídos para ser aquele desejo, aquele amor da vida de alguém, a gente aprende que tem que fazer isso do melhor jeito possível, custe o que custar. E a gente fazendo isso para custar o que custar, a gente acaba custando a nossa própria vida. É por aprender que nós temos que ser aquela pessoa escolhida. É por aprender que nós temos que entregar o máximo possível. Aprender que a gente tem que se modelar desde muito cedo, desde o jeito de andar, de sentar, de falar, de desejar, de beijar, de transar, de se vestir, entre muitas outras coisas. A gente aprende que só assim nós seremos as pessoas escolhidas. A narrativa bíblica é da mesma lógica. Você tem que higienizar o seu corpo, você tem que ter comportamentos, boas condutas, porque só existe uma vida, só existe um Deus, só existe um destino que você mereça. A gente não precisa, gente. Não devemos fazer isso, porque é um golpe. É um golpe que, por um lado, no seu paradoxo, eles nos constroem no lugar de que sim, nós vamos nos construir na nossa identidade a partir desse amor, desse afeto, desse desejo, dessa vontade. Por outro lado,
isso nos aprisiona nessa narrativa. E aprisiona naquela coisa que eu disse, que amor é somente o amor que nos dá amor afetivo sexual, que constrói família. A gente precisa rejeitar isso, recusar isso. Não que não possamos ter família, não que não possamos ter afeto sexual. Não é sobre isso. Não é sobre não poder ter. É sobre não ter que ter nessa exclusividade adoecedora, que a gente se produz mesmo ali. Como que a gente cria uma rede se essa rede ela não tem conexão com mais ninguém? Quando eu falo em outros episódios, principalmente acho que naquele da culpa sexual, eu vou falando sobre relacionamentos abusivos, né? Como que eles se constroem, como eles se produzem. E em todos os episódios que eu falei sobre culpa, como que eles se produzem nesse lugar, é num lugar de adoecimento lento e gradual. Quando a gente percebe, a gente já está na boca do leão, né? A gente já está no perigo, a gente já está lá na morte. E a gente precisa desse lugar, da gente poder pensar mais sobre que tipo de afetos que a gente está construindo, que tipo de amores a gente está chamando, que tipo de amores que a gente está precisando construir para nos legitimar nessa vida como pessoas amadas. Eu tenho falado muito, né, da amizade, desse lugar também potencial criativo que é a amizade. Como que eu vou me relacionar com alguém se eu não posso ter amizade? Sabe aquela música, Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Uma música que marcou muito a minha infância e adolescência, pelo menos, né, para quem é dessa época. E essa música é muito curiosa, né? Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Tem, né, duas músicas que são assim, uma que é de Chitãozinho e Chororó e outra que é de Vitor e Léo. Abusivo, né, uma dessas pessoas, você tá sabendo, né, do Vitor e Léo. Mas enfim, aquela música de Chitãozinho e Chororó vai dizer um recortezinho, óbvio que eu não vou cantar, mas disse assim, abre aspas, disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, nas páginas de amigos. Como é que posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo, tudo dela e eu não sei o que vou fazer para continuar minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. E na música de Vitor e Léo tem um trecho que diz, sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Agora, me diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou não. Ser só amigo não dá mais. Então, entenda, é quase uma oposição ou uma contraposição. Ou você é amiga da pessoa, ou você ama essa pessoa profundamente. Essa ambiguidade da escolha, da separatividade, que ou você é amiga de uma pessoa ou você é o amor da vida daquela pessoa, bloqueia vias de construção de redes e bloqueia modos de pensamento, como eu sempre falo, de que às vezes a pessoa tem uma relação muito legal, mas começou a partir do sexo, se tirar o sexo não sobra nada. Tem uma relação muito boa, como não tem sexo, essa relação não pode ser chamada de amor da nossa vida. Por que que tem que ser assim? Por que que nós, pessoas que não estamos nessa hegemonia, temos que comprar esse lugar? Tem que comprar essa lógica de que o amor ele tem que ser para que o nosso corpo seja colocado, né, nesse lugar, nessa lógica de desejo, de um corpo que é amado e tudo mais, tem que ser posto assim, dessa forma. E eu não estou dizendo que o nosso corpo é desejado sim, é amado sim, etc. Não, eu estou reafirmando aqui. Nesse modelo de desejo, nossos corpos não são feitos para serem amor da vida das pessoas. Mas não é por isso, não é só porque a gente constata isso, que a gente vai fazer um movimento de quase de uma reiteração de que não, a gente tem que caber sim, a gente tem que ser cortados em partes para caber aí sim. Eu quero caber nesse modelo de amor. Não, gente, eu não quero. Não quero mais. Eu quero caber num modelo onde a amizade esteja presente, onde a gente pode ter o dengo, a conchinha, o carinho, o abraço, o oi, como é que você tá, uma rede afetiva que não precisa ser aquela que ocupe o nosso lugar de amor da nossa vida numa via única, de um jeito único e exclusivo.
É um fato, né, de que a branquitude cisgênera, ela define uma régua de quem merece amor e ela define como que esse amor deve ser feito, ela define inclusive o que que é esse amor. E isso se manifesta inclusive naquelas narrativas não monogâmicas de poliamor, de amor livre, que se dizem libertária, mas que continuam privilegiando e servindo o branco, o afeto, o cisgênero. É o que eu chamo de brancogamia, e que eu e Juan, no nosso livro lá de 2023, Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade, falamos tanto sobre brancogamia. É quando, até no campo afetivo, ou melhor, né, principalmente no campo afetivo, o colonialismo tenta dizer qual é o jeito certo de se relacionar, e aí se constrói toda uma não monogamia baseada apenas em relacionamento afetivo sexual como, de novo, o grande centro da nossa descoberta afetiva, como se afeto fosse só sobre isso. Quando fala de vida afetiva entre pessoas negras, afetos entre pessoas trans, amor entre pessoas pretas, amor entre pessoas trans e etc., pessoas gordas e todos os outros grupos que eu mencionei várias vezes, esse amor, esse afeto ainda é colocado nessa chave sexual, sabe? E para quem ainda insiste, né, em resiste em entender o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que não é sobre poder ter a relação afetivo-sexual, sobre se apaixonar, sobre construir aquele desejo de estar junto com a pessoa. Não é sobre isso. É sobre a gente achar que é só sobre isso. É sobre a gente colocar a nossa régua focada em um único objeto e desfocar todo o restante. A gente fica na alucinação de busca tão grande que quando eu falo, gente, a monogamia não é feita para corpos trans. Ela não é feita pra gente. Aí as pessoas acham que eu tô exagerando. Ai, não, Andreone, nada a ver, a gente tem direito ao amor. E é justamente disso. Se você quer ter direito ao amor, ao afeto, vamos procurar em lugares que não são esses lugares assépticos, esses lugares que são escassos. A gente não tem que ficar vivendo de migalhas, entende? Quem tem direito de ser uma pessoa amada, que recebe afeto, como pessoa? Quem tem isso, gente, de acreditar? Quem esse lugar de amor da minha vida, nesse lugar uníssono, único, monolítico, é um lugar que a gente precisa pensar para sair dessa construção adoecedora. A gente não precisa se construir nessa lógica, entende? Nós não temos que nos contentar com migalhas emocionais. Esse lugar que produz o desejo apenas por uma via que diz que só pode se amar assim, ele inclusive, né, que eu chamo de fetichismo colonialista, tá no meu último episódio aqui que eu falo de elaborações acerca do desejo. Esse modelo ele impõe inclusive que o único jeito de ser uma pessoa amada é ser amada afetivo sexualmente, que é muito gostosinho, muito legalzinho, mas as pessoas confundem muito. Como pessoa trans e travesti, eu experimento isso na vida, onde a pessoa acaba gostando de mim nesse lugar em que eu tenho que agradecer quase por ser escolhida por essa pessoa, como se amar uma travesti fosse uma concessão, um favor, e foda-se, vai pro inferno, vai pra merda essas pessoas que acham isso, entende? E são pessoas que nessas construções acreditam mesmo que a relação comigo é uma relação que ela é pautada e arquitetada ao redor do sexo. Isso é uma coisa que eu tenho reparado e que eu tô fugindo cada vez mais. Eu quero o afastamento desse tipo de pensamento, onde a relação tem que ser uma relação sexual boa para aquela pessoa. Você tem que satisfazer os desejos sexuais daquela pessoa do jeitinho que ela quer, ser tocada do jeito que ela quer, manter um ritmo, manter um fluxo, manter uma intensidade, manter uma forma e uma performance que agrade aquela pessoa, aquele alecrim dourado ali que acha que aquele corpo é o único corpo que importa e o seu corpo tá ali para servir. Ai não, mas não é sobre sexo, não é sobre isso, não é sobre aquilo. Mas quando a pessoa escolhe romper com você, ela escolhe também romper com tudo. Não quer nem te ver na vida, porque não é sobre sexo. Mas se eu te ver, eu não vou conseguir te resistir. Se eu te ver, eu não vou conseguir olhar pra você e não querer te beijar e te abraçar. E aí fica a pergunta, não é sobre sexo ainda, né? Não é sobre sexo. E aí o nosso corpo é um corpo que tem que entregar performatividade, porque se não entrega, aí já é você que não conversa do mesmo jeito, já é você que tem uma história de vida, uma estética muito diferente, as nossas formas de pensar são diferentes, aí tudo vira desculpa para justificar
o que a pessoa não quer assumir, que o seu corpo é sexual, e te objetifica com todas as ferramentas possíveis, desde ferramentas da espiritualidade, da crença, ferramentas sociológicas, históricas, vai trazer um monte de desculpas para não assumir que está te posicionando nesse lugar onde você tem que entregar performance. Porque se você não entrega, você não é útil. E se você não é útil, você já não merece mais ser colocado naquele lugar de amor da vida. Porque você não pode ser uma amizade. Você não pode ser uma pessoa que só não vai ter isso. Você vai poder ter uma amizade com aquela pessoa. Não pode. Como é que eu vou ser amigo de alguém que eu tanto objetifiquei, né? Como é que você vai ter amizade com uma pessoa que você hipersexualizou tanto? Uma pessoa que não te entrega o que você quer. E essas maneiras de expressão tá dentro da narrativa desse amor único, que eu não quero caber. Por que você quer caber? Por que você quer demandar isso? Se a gente construísse nossos vínculos, né, nossas redes, e não é nem construir nossos laços, eu não quero laço com ninguém. Um laço, ele é mais eficiente na medida que ele aperta. E se ele não aperta, ele tem que te enfeitar dizendo que você é um presente, que você é um produto de honraria. Não, eu quero vínculo. Quero aquela conexão que ela pode se desfazer, ela pode acabar, mas que se ela permanecer, que ela seja porque tem elementos que se compõem e que se desejam e que se afetam numa construção mútua, numa reciprocidade que não é igualdade. Não é sobre igualdade, é sobre poder ser, sobre ter o direito de poder estar ali. Eu não quero tapar buraco de ninguém. Não quero ser esse lugar, bom, não sei o que vocês pensaram aí, né? Mas eu não quero ser nesse sentido aqui de tapar buraco afetivo, emocional de ninguém. Não quero ser essa pessoa que vai ter que o tempo todo ficar prestando performance para caber numa relação, porque ainda existe um mito do amor, o amor único. Gente, nós podemos ser o amor da vida de várias pessoas e várias pessoas podem ser o amor da nossa vida, entende? E eu posso ter vários amores da minha vida e isso me potencializa, isso me dá forças para poder desejar e viver com muito mais fluidez pelos lugares. Eu posso ter o amor da minha vida que eu vejo uma vez por semana, que eu falo uma vez por mês, que eu beijo uma vez a cada um ano. Eu posso ter o amor da minha vida que está me acompanhando nas minhas lutas, que está me acompanhando ali nas minhas transições, que está desejando e torcendo por mim, que está me criticando, está me chamando a atenção, que está dizendo, pô, Andreane, amiga, olha isso daí, meu bem, meu amor, você está errado, isso aqui podia ser de outro jeito. Isso também é amor da minha vida. Eu posso ter amor da minha vida que eventualmente eu chamaria de pai e de mãe. Não tem, né? Porque amor da vida não é hierarquicamente genético, não. Poderia ter amor da minha vida que eu chamo de irmã. A minha irmã, as minhas irmãs são amores da minha vida. E eu não tenho nenhum problema de falar isso. São amores da minha vida e quero que continuem sendo. Eu tenho amizades, eu tenho companhias, eu tenho pessoas que estão comigo que são amores da minha vida. E para mim é sobre isso, poder não ter um limite de amor da minha vida. Não ter que colocar na chave daquele amor centrado, na chave daquele amor exclusivo, o dever, a responsabilidade desonesta daquele corpo, daquela subjetividade, ter que assumir essa responsabilidade fantasiosa de amor da minha vida. E eu também abro mão de eu ter que assumir esse lugar de responsabilidade tão desonesta, tão assim, violenta, de eu ter que ser amor da vida de alguém. Não, eu não quero ser amor da vida de ninguém, se eu tiver que ser exclusiva. Eu não quero ser amor da vida de nenhuma pessoa se eu tiver que ser amor somente da vida dessa pessoa. Eu quero poder ser amor da vida de quem quer ser amor da minha vida. E não importa quantas pessoas. São demandas, tem dificuldades socioeconômicas, mas não é a noção de exclusividade que vai definir isso, não. Entende? A gente não precisa cair nesse lugar tão adoecedor. Se o amor da minha vida, se esse amor único é uma captura, então amar múltiplas vezes, de modos múltiplos, é um gesto de desobediência. E a gente precisa desobedecer. Desobedeça a lógica que te disse que você só pode amar uma pessoa por vez. Essa é outra fantasia, a gente cai nisso. Eu tô tão apaixonada por tal pessoa, tô tão apaixonado por tal pessoa, que eu sinto que eu não tô desejando mais ninguém, eu não sinto desejo por mais ninguém. A gente atribui a nossa vida inteira àquele instante.
Eu não estou desejando mais ninguém, então eu vou aqui ceder, vou assinar esse contrato de exclusividade com essa pessoa, porque eu estou pressupondo que se eu não estou desejando ninguém agora, eu não vou desejar ninguém nunca. E aí a gente cai nesse engodo de que a gente nunca sabe quando que a gente vai encontrar amores da nossa vida, quando que a gente vai construir novos vínculos. E aí, como a gente assinou o contrato, a gente tem que se convencer desse contrato, e a gente se convence. A gente adoece e se convence desse contrato. Para quê? Para que a gente tem que se convencer desse contrato? Porque justamente, né, a gente finge que acredita nessa fantasia e se tranca em vários lugares e tenta cortar várias emoções para poder confiar em nós, na nossa fantasia, na nossa mentira de que só ama uma pessoa por vez. E aí a gente tem que ceder cada coisa. Então eu te convido, desobedeça essa narrativa do amor único, do amor da minha vida como algo único, e tenha nesse ato de desobediência vários amores da sua vida. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro, disse Clarice Lispector. E se o tal defeito for apenas querer um afeto mais sincero? Assim, desse jeito. Ainda assim é defeito? De que é feito? Não sei, mas de fato, cortar isso pode significar uma ruptura tal que suas consequências chegam a ser inimagináveis, de tão fatal. Mas que queria cortar, queria. E não me leve a mal. A intensidade é a marca da armadilha, ou no mínimo é a sinalização de um possível paradoxo. De um lado, viver a intensidade, aquela que brota como algo que deseja presença, amor e vínculo, é um lugar de viver a intensidade dos afetos, viver a vida com liberdade. De outro, essa intensidade, quando ela é camuflada e chamada de love bombing, nem sempre, mas também nem raramente, ela é desfeita quando o step não é mais importante de verdade. Que fazer quando o desejo de intensidade se depara com a mera prática de utilidade? Que fazer com todo um sentimento quando do outro lado só se busca utilitarismo? Quem usa por usar, sabe que o faz por fazer? Quem diz de fato do seu lado estar, quer estar, sabe mesmo o significado de algo quando precisa comunicar? Nem sempre quem faz coisas ruins são pessoas más. Isso dificulta sobre como a situação a gente pode interpretar. Nem sempre quem no começo é um afeto de fogo intenso sabe que no seu peito há espaço gelado imenso. Mas como posso eu poder saber se deveria viver aquele ser? Como vou descobrir se ali, naquele jogo de palavras de sedução, mora apenas uma ilusão? Quem disse que sei entender o que é um momento ou uma vontade de juntos crescer? Me parece que quanto mais o sujeito se arrisca a descobrir, mais passa a se desiludir. Mas se viver é isso, do que irei então fugir? Me intriga que, a depender da forma em que cresce afeto de uma pessoa, ela também passa a funcionar de uma certa maneira, e se assim se percebe ou não, não tenho certeza, nem sempre a pessoa conhece sua própria fronteira. Antes, vai tentando adequar ao seu formato, com pelejo, os demais modos de viver o desejo. Mas em geral, essa gente que é adepta ao deixa a vida me levar, pode até contigo se preocupar, mas não leva tão a sério os efeitos do amar. Vão deixando-se levar de tal forma que acontece assim. Encontram alguém que naquele momento é interessante, sobretudo se esse alguém oferece algum tipo de desafio estimulante. A pessoa branca quer a pessoa negra para se politizar na racialização antirracista de paixão. A pessoa amarela, para dizer que não se relaciona com gente branca fetichista, pensa que ali com a pessoa preta será instantaneamente antirracista. A pessoa cis quer a pessoa trans para provar sua inclusão e fazem sempre algum senão com a cis humilhação. Mas esses desafios politizantes, principalmente se forem de fachada, cansam demais.
Deve ser profundamente doloroso ter ali do seu lado, se não abaixo, o objeto de objetificação da construção, da desconstrução, e ao mesmo tempo que esse objeto lança na sua face os seus desvios éticos da sua repetição e das ações. Deve ser um pesadelo ter do seu lado alguém que te diga justamente o contrário daquilo que você buscava quando escolheu o produto no mercado das relações políticas. É como um espelho falante, que toda vez que nele você se olha, ele vira um alto-falante. Vozes que te lembram do racismo ignorante, da transfobia hostilizante, mas que você sempre finge estarem de ti tão distante. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desconstruído do que eu? Fetiche não é desconstrução, é usurpação, dizem com a voz suave. Quer ser antirracista de verdade ou antitransfobia, quem sabe? Então não proteja a qualquer custo os seus privilégios, não seja pela metade, repetiu o espelho com tenacidade. Mas há também aquelas pessoas que, independentemente do grupo ao qual pertence, olharão para o desafio poliamoroso e na pessoa-alvo sentirá o gosto do utilitarismo saboroso. Como deve-se poder se envolver com alguém para com o qual não preciso ter um descomprometimento assumido? Como deve ser me envolver com alguém, obviamente, que não se apega a ninguém, que logo vai esperar nada ao fixo de mim? Como seria usar um indivíduo de step enquanto ainda não encontrei o pneu que realmente me serve? Eita, que essa dinâmica até se inverte. E se eu tapar um espaço vazio com essa pessoa desapegada enquanto procuro pelo meu perfil desejado? É como se, mesmo com as melhores das intenções, é como se, ainda que existisse o melhor dos tratos, as pessoas ainda assim busquem quem seja um mero objeto tapa-buraco. Acreditam no amor com fervor. Acreditam na alegria, mesmo que por fantasia. Idealizam a felicidade, mas nem essa da sua realidade. Acreditam numa relação potente que pode haver, mas não exatamente com você. É como se implicitamente dissessem: te amo, mas não da sua maneira. Te quero, mas não nessa fronteira. Para perto eu te trago, mas só para sentir um breve afago. São pessoas sempre em busca de alguém que ocupe um tal espaço, que se represente um preenchimento do vazio, caçando com quem gozar, gozando quem na ilusão acreditar, fazendo planos, criando narrativas, projetando um futuro animado, dizendo: quero estar do seu lado, mas não do jeito que você entendeu, pois você entendeu errado. No fundo, com você, uma pessoa assim só estava tapando o buraco. Esse texto, que chama Tapando Buracos, eu escrevi também lá no meu blog Devaneios Filosóficos em 29 de maio de 2023, mais de 2 anos, né? E a ideia de trazer ele aqui é para dizer que esse amor aí, que se vende na monogamia, esse amor que se vende nesse olhar, sabe, socialmente construído para ser monogâmico, o amor da nossa vida é um amor que é um amor predatório, que vai procurando até encontrar o amor da nossa vida. E aí todo mundo que não cumpriu ainda o requisito vai ser colocado nesse lugar de estepe, de tapa-buraco, não vão te enxergar como você é, vão te tornar um objeto de desconstrução, chaveirismo. Vai ser o chaveirismo, você vai ser aquela pessoa usada apenas como um chaveiro para portar a chave de entrada dessa pessoa que abrirá portas para ela. Porque ela precisa entrar em lugares como sendo desconstruída. Nossa, namora uma pessoa trans. Nossa, namora uma pessoa negra, uma pessoa PCD, uma pessoa com deficiência, uma pessoa indígena, freak, gorda, etc. Como se isso fosse dar para essa pessoa um acesso. E socialmente, na mediocridade que a gente está, dá um acesso porque fala que a pessoa é desconstruída. Mas você está ali só como um step. Na hora que encontrarem o pneu legítimo, vão trocar você. Isso já aconteceu comigo em vários momentos. Hoje eu tô mandando a merda quem tá procurando por isso, tá? E já aconteceu, inclusive, casos onde a pessoa falava assim: é que eu só tô buscando aprender isso por você, me sinto até pressionada e tal, você nunca me pediu isso, mas eu sinto que eu devo. Gente, vocês não devem nada a mim. Ninguém deve nada pra mim.
e eu não devo nada para ninguém. Seja você, eu serei eu. Se isso não for possível, tá posto. Nossos limites, nossas incompatibilidades existem, elas têm que ser respeitadas. Mas não temos que nos encaixar para poder legitimar o amor da nossa vida, não. Vamos ter vários amores. Quando a gente quebra, inclusive, isso, a gente quebra com essa narrativa de que nós temos que ter o amor da nossa vida e que nós temos que ser a perfeição performática para essa pessoa. Não, vamos parar com isso. Então vamos pensar coisas aqui, né? Porque eu falei muito, trouxe muitas questões, muitas problematizações, e aqui eu vou deixar sugestões abertas para a gente pensar. Não são regras, não são ditames, não são postulados, não são nada. É só coisas abertas aqui para a gente pensar. Pensar o que, senhora Andreoni? Pensar como que a gente pode produzir, criar novos modos de amar que vai tentar escapar dessas instituições coloniais do afeto, né? Como a gente pode tentar viver nossos afetos sem que eles se tornem prisões. Como que a gente pode multiplicar nossos gostos, vínculos, nossas ternuras, compartilhar nossas angústias, sem transformar ninguém numa propriedade afetiva. Primeiramente, eu acho que a gente poderia pensar em reconhecer quem você pode, né? Melhor, reconhecer que você pode, sim, ter vários amores da sua vida. Isso acho que já ficou bem colocado, né? Amores, afetos que marcaram você, que te marcam, que te preenchem, que fazem parte da sua construção. Afetos que te acolhem em momentos diferentes da sua vida, não só na cama e não só na alegria, mas em outros contextos. Que te chamam a atenção, que brigam com você também, se preciso for, mas que te abraça, que te diz, eu tô aqui, que te diz, olha, espero que fique bem. Sabe, aqueles afetos que não precisam competir entre si para provar quem é melhor e quem é mais presente. Isso daí a gente não precisa nessa lógica competitiva de tapar buraco, de narcisismo. Não precisamos. Em um segundo momento, abandonar a ideia de que profundidade exige exclusividade, como se o afeto, né, esse lugar afetivo onde a gente vive a nossa vulnerabilidade, fosse um copo d'água onde só cabe um volume específico, né, onde só cabe uma pessoa. Sair dessa noção de que eu só posso ter uma abertura aqui com essa pessoa se eu confiar profundamente e absolutamente nela, porque aí, embora tenha questões de neurodivergências envolvidas e tal, também tem o risco da gente estar reproduzindo essa necessidade da exclusividade como algo marcado pelo sistema. Então vamos entender se é uma questão nossa, da nossa neurodivergência, ou se é uma questão da imposição social para a gente se conhecer também. Terceiro, que tal se a gente aprendesse a criar outras redes afetivas que não tivessem que ser redes afetivos sexuais? Os meus afetos, eu tenho tantos afetos. Primeiro que eu acho chato, sem graça, ficar falando, esse aqui é um afeto meu. Gente, afeto é uma coisa muito maior do que vocês estão chamando, tá? Quer chamar de companhia, companheira, etc., chamem. Mas independente do nome que você colocar, independente do que você disser, não precisa ser só na chave afetivo-sexual, entende? Quer fazer uma viagem gostosa, bem legal, vai fazer uma viagem com a pessoa que faz parte do amor da sua vida e que não tem que ser o único, que pode ser o afeto que te acompanha em vários momentos, em outros contextos. Não precisa ter uma pessoa eleita onde só ela, no campo da exclusividade, vai habitar a sua rotina, né? Então é isso, pensar que a gente pode ter afetos com amizades profundas e não precisa separar entre o que é amizade e o que é a pessoa com quem a gente transa. A amizade como um marcador da vida, sabe? Afetos comunitários, essas parcerias que não tem que ter hierarquia para poder dizer, eu gosto mais dessa ou daquela. Vai ter mais afinidade, vai ter mais prioridade, vai ter mais vínculo a depender da pessoa, do contexto, mas isso não determina quem vale mais. Isso determina o quanto se aproximam mais, mas não quanto vale mais, entende? Vamos pensar nisso, né? E um outro ponto, né? Desenvolver práticas de cuidado que não sejam condicionadas à posse. Se eu cuido de você, não é porque você me pertence, não é porque você me deve um retorno. É porque você está aqui, é porque você existe comigo, é porque eu existo com você, é porque nesse existir eu posso ser eu, você pode ser você do nosso jeito. Você não é meu objeto sexual, você não é meu objeto de posse, você não é do meu domínio. Nós estamos aqui porque queremos estar e desejamos essa presença. Isso é lindo, isso é fantástico. E por fim,
Existiria uma lista longuíssima, né, se a gente quisesse falar sobre isso e tal, mas acho que eu já falei muito hoje, né? E para finalizar esses pontos aqui, um quinto ponto, talvez, que é criar essa coragem para ter conversas difíceis. Não aceite, tá, gente? Se você puder, um conselho aqui da mamãe, não aceitem estar em vínculos, em relacionamentos em que vocês tenham que pisar em ovos para ser quem vocês são. Não aceite isso porque você vai pisando em ovos na sua relação inteira até o dia que você está descobrindo que você não estava pisando em ovos, não. Você estava pisando no seu afeto, pisando em você. Se pisando, se acabando para poder não magoar outra pessoa. Guardando toda a sua angústia, sua dor, seu sofrimento para que a outra pessoa fique intacta. E pensando muito assim em uma possibilidade, às vezes você tá ali guardando tanto medo de magoar aquela pessoa e aquela pessoa nem tá sabendo que você tá incomodado. E ao não saber disso, a pessoa também não tem como te fazer nada. Porque você tá fazendo tudo que a pessoa quer ouvir, ver e sentir. A pessoa vai ficar onde ela tá. Se fosse uma pessoa com uma boa escuta, talvez ela te perguntasse: tá tudo bem? Como é que a nossa relação tá? Eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta, né, nas minhas relações com as pessoas, que é: o que você gosta da nossa relação? O que você gosta da nossa vivência? Como que a gente pode construir possibilidades outras e tal? Porque acho que isso nos dá uma ternura, um cuidado muito gostoso para a gente poder ser quem a gente é sem ter que se disfarçar e pisar em ovos e assim por diante. Gente, quando você disser que ama alguém, que você possa dizer isso sem medo de que você tenha que dever exclusividade, tá? Isso não diminui o que você sente pela pessoa quando você ama várias pessoas, tá bom? No mundo onde a exclusividade é o sinal da obediência, você abrir as possibilidades para amar de modo plural é um ato da desobediência, de desobedecer. E para fechar mesmo, um exercíciozinho aqui bem simples. Eu vou te convidar agora para isso. Pensa aí em 3 amores da sua vida. Pensa aí em 3 amores da sua vida. Agora pergunte para você mesmo. Por que são amores da sua vida? Por que é o amor da sua vida? Por que essas pessoas são colocadas no campo de amor da sua vida? E como que elas conseguem existir na multiplicidade? Agora, se você tivesse que escolher só um, por que você teria que fazer isso? Por que ter que colocar só uma pessoa aí dentro? Por que você teria que se fechar tanto? Sabe? Se algo que esse mundo do amor romântico me ensinou a contra-exemplo é de que o problema é a gente amar muitas pessoas. A gente tem que fechar em um lugar. E aí, o que a gente precisa aprender é que o problema não é amar demais, não. O problema é se fechar nessas fronteiras do colonialismo. A gente precisa desobedecer, quebrar, romper com isso e viver várias formas de afetividades. Que você possa ter vários amores da sua vida e que você possa ser amado e ser afetado por várias pessoas de um lugar que te abrace. Desejo dengo e axé para você. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.